Algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, na cidade de Uza, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 foram mortos por Davi e seus soldados. Eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 20, do versículo 4 ao 8. A história de Davi, que derrotou o gigante Golias, com certeza é uma das mais conhecidas e mencionadas na Bíblia. Mas esta não foi a única e nem a última batalha entre homens e gigantes. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, e o nosso texto-chave, primeiro livro das Crônicas, capítulo 20, são mencionados ao todo 5 gigantes, certamente os últimos dessa raça poderosa, e ao que parece, eles eram irmãos. De acordo com o contexto, estas batalhas foram travadas na mesma época em que Davi havia sido ungido rei sobre Israel. Quando os filisteus souberam disso, investiram de todas as formas para prender o rei Davi. E no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículo 19, Davi perguntou ao Senhor: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Veja que a primeira vez que Davi lutou e derrotou um gigante, ele era apenas um adolescente, e agora ele já era um guerreiro experiente, e mais do que isso, ele era o rei de Israel. Me chama a atenção a humildade e o coração do rei Davi, que ao invés de confiar em si mesmo, antes se humilhou diante do Senhor Deus, uma total demonstração de dependência, de intimidade. E como resultado, obteve mais uma vez a vitória. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante. A nossa relação de intimidade e de confiança em Deus o Pai precisa estar acima de quaisquer títulos ou conhecimento humano e terreno que venhamos a alcançar, porque é o Senhor Deus quem dá a vitória. Portanto, antes de travar qualquer batalha, precisamos confiar e depender de Deus, por mais que saibamos o que fazer e como fazer. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ei, busque a Deus agora mesmo e não depois. Um fato curioso: Davi não foi o único que matou gigantes na Bíblia. De acordo com o nosso texto-chave de 1 Crônicas, capítulo 20, outros soldados de Davi, tão valentes como ele, também mataram gigantes. Dentre eles, a Bíblia vai citar Sibecai, Elanã e Jonatas. Outro fato curioso é o nome de um dos 3 gigantes que foram derrotados por esses 3 valentes soldados de Davi. Lami é o nome dele. De acordo com o primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 5, Lami era irmão de Golias. Ele foi derrotado por um soldado de Davi chamado Elanã. O nome Lami significa meu pão. Agora vem comigo. De acordo com o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 34, o Senhor Jesus nos adverte dizendo: basta cada dia o seu mal. Jesus avisou sobre a maldade diária a fim de que nos preparássemos e nos fortalecêssemos, porque todos os dias estamos expostos à maldade.
Mas na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo também nos adverte sobre o dia mau e ainda nos orienta para que nesse dia estejamos revestidos de toda a armadura de Deus, a fim de que possamos resistir e ficar firmes. Mas afinal, o que o nome desse gigante Lami, que significa meu pão, tem a ver com tudo isso? Vem comigo no versículo 11 do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, o mesmo capítulo onde no versículo 34 o Senhor Jesus nos adverte sobre a maldade do dia a dia. Porém no versículo 11 ele vai nos ensinar o pão nosso de cada dia. E aqui está o segredo. Nós precisamos desse pão para nos fortalecer no dia a dia, para vencer as batalhas diárias, porque só quem se fortalece diariamente vai ter forças para derrotar o gigante que surge no dia mau. Davi não teve dificuldades em encarar a sua primeira batalha com o gigante Golias, porque no dia a dia ele já travava batalhas no anonimato, lutando contra ursos e leões. Você sabia que um urso de pé na posição de ataque tem exatamente a mesma altura do gigante Golias? Por isso, Davi encarou, ele foi para cima, e foi no nome do Senhor que ele obteve a primeira vitória contra um gigante. O pão nosso de cada dia é depender do Pai, assim como o Filho. É confiar no Pai Celeste, assim como Jesus confiou. Façamos como o rei Davi, que não colocou a coroa e nem a experiência acima de Deus. Vamos seguir o exemplo do nosso rei Jesus, que negou a si mesmo e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz para perdoar os nossos pecados. Se assim procedermos, vamos vencer pela fé no Filho de Deus a maldade do dia a dia e derrotar os gigantes do dia mau. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até o nosso próximo devocional.